Olá, tudo bem? Eu sou Javier Ropero, sou professor da UFABC e vou explicar a prática de circuitos digitais que consiste num sistema de alarmes para proteção residencial. A prática é relativamente simples. Consiste em que queremos que se uma pessoa invade a casa através de uma janela, apite uma buzina, independendo de qual for a janela. Então, para fazer isso, utilizamos uma função OR. A função OR é uma função que fornece um lógico se qualquer uma das entradas tiver um lógico. E o que é um lógico? Um lógico não é mais do que mais 5 volts, certo? Então nós temos neste caso que, por exemplo, a janela, o sensor da janela 1 forneceu 5 volts, um lógico, e a saída vai ter uns 5 volts também para ativar a buzina. E qual é esse sensor que nós precisamos colocar nas janelas? Na verdade é uma coisa muito simples. É suficiente com um interruptor deslizante em cada janela. Quando, vamos supor que nós temos um lateral interruptor deslizante, vamos supor que seja este aqui, quando a janela abre, o interruptor deslizante sobe, quando a janela desce, contata temporariamente o interruptor deslizante e o interruptor deslizante também desce. Então ele se movimenta de um lado para outro e com isso o que faz é abrir e fechar um contato. Como que ele faz? Olha, vamos observar aqui o interruptor deslizante convencional. Tem um lado conectado à voltagem de corrente contínua, que normalmente em circuitos integrados é uns 5 volts, e a outra borda é uma voltagem de 0 volts, ou seja, está conectada à terra. Nós temos também uma borna de saída, que é a que fornece a saída lógica 1 ou 0, mais 5 ou 0 volts. Então nós temos aqui um esquema, um símbolo do interruptor deslizante que mais ou menos fornece uma ideia do funcionamento. Neste caso, o interruptor conecta a entrada de mais 5 volts com o output. Então, nesta situação, nós teríamos que o output seria de 5 volts. Aí, se esse interruptor se desloca para outro lado, essa parte metálica se desloca para outro lado, aí então nós teríamos contato com a borna de 0 volts e essa voltagem seria a que nós recolheríamos na saída. Então nós teríamos uma saída de 0 volts. Então podemos ter uma saída de 5 e uma saída de 0 volts. Um lógico ou um zero lógico. Então nós temos aqui já esse símbolo de interruptor deslizante colocado na entrada, que é bastante claro como funciona, só que nós precisamos fornecer os 5 volts. Como que nós vamos fornecer os 5 volts? Com uma bateria. E os 0 volts, que seria? Pois seria a outra borna da bateria. Uma borna seria os 5 e os outros 0 volts. Essa borna de 0 volts estaria considerada como uma referência de medida. Ou seja, todas as medidas de voltagem nós vamos fazer com referência na borna negativa da bateria, que é o que nós chamamos de terra ou 0 volts. Vamos colocar mais um acréscimo ao projeto, porque é muito simples, então vamos a colocar uma coisinha mais. Nas buzinas dos carros, neste caso temos aqui uma buzina de um carro, nós temos um pequeno parafusinho aqui. E esse parafusinho, para que serve? Normalmente é para ajustar a vibração da buzina para que seja mais grave ou mais agudo. Nós também vamos querer que nossa buzina seja mais grave ou mais agudo, dependendo da preferência da pessoa. Então vamos ter uma rodinha para ajustar o tom. E mais ainda um acréscimo. Em princípio, com a buzina, nós não sabemos por qual entrada está entrando o ladrão. Então nós queríamos também saber por qual das 3 entradas o ladrão está entrando. Então vamos colocar um LED RGB que vai acender numa cor distinta para cada janela. Então, por exemplo, se for a janela 1, o que nós vamos utilizar, se seguimos este esquema,
seria a entrada R, seria a que estaria ligada, e aí apareceria uma cor vermelha neste LED multicor. E se for a janela 2, neste exemplo do desenho, teríamos aqui que estaríamos acionando o G, a entrada G, e assim por diante. Então, também nós temos um cátodo, que é a saída que vai ficar ligada à terra através normalmente de um resistor de proteção que vai fazer que o LED não possa queimar. Então, como que é por dentro esse LED multicor? Esse LED multicor consiste em 3 diodos luminosos, cada dos diodos de uma cor distinta, e pode fornecer uma cor intermediária, porque esses 3 são as cores fundamentais, e misturadas as cores vão fornecer qualquer cor da paleta de cores. Então nós temos já um projeto um pouquinho mais elaborado, uma porta-OR, uma buzina, uma rodinha para ajustar os agudos e os graves, e um LED para saber por qual das entradas entrou o ladrão. Então, além de saber se entrou por uma ou por outra, também podemos saber se entrou por duas, porque misturando a cor, por exemplo, R com G, temos uma outra cor que corresponderia a C, com uma cor distinta, que poderia identificar quais duas entradas foram acionadas. E se for R e B, também forneceria uma cor distinta. Bom, então vamos colocar já dentro do LED a estrutura do próprio LED, que consiste em 3 diodos. Lembra dos diodos? Era um elemento semicondutor que somente conduzia numa única direção. Só que neste caso não seria um diodo comum, seria um diodo luminoso. Ao mesmo tempo que somente conduz numa direção, ao mesmo tempo ele também acende e fica numa cor específica. Então, essa seria a estrutura do LED. Internamente teríamos os 3 diodos luminosos, e o cátodo, como já foi explicado, teria um resistor para não queimar o LED, e teria esse resistor aterrado. Bom, agora vamos implementar a porta OR. Como que nós implementamos essa porta OR? Essa porta OR, na verdade, ela vem dentro de um circuito integrado monolítico. Na verdade, não somente temos uma única porta num circuito integrado monolítico, temos várias portas. Então nós temos, por exemplo, aqui um circuito integrado com várias portas OR de 2 entradas, cada uma ligada com 2 pinos de entrada, e também tem uma saída. Então vemos que neste circuito integrado temos várias portas lógicas, e vemos que se vamos usar somente uma delas, seja neste caso da esquerda, ou também no caso da direita, na qual temos 3, né? Vai ter outras desaproveitadas. Na verdade, como nós temos 3 entradas, teríamos que utilizar para isso 2 portas OR em cascata. Ou seja, uma porta OR e de seguida depois uma outra porta OR com 2 entradas, ou alternativamente uma porta OR com 3 entradas. Tudo bem. Mesmo assim, mesmo que possamos fazer a implementação corretamente, o problema de tudo isto é que sobram pinos. Basicamente, tem vários pinos que não vão ser utilizados, e vamos deixar esses pinos sem utilização, e este circuito integrado já ocupa um espaço relativamente importante numa placa de testes. Então, a nossa alternativa não vai ser utilizar um circuito integrado. O que nós vamos fazer é utilizar o que nós explicamos, que pode ser feito com diodos. É uma porta OR feita com diodos. Lembra? A wired OR. É esta que nós temos aqui. Estes 3 diodos são as 3 entradas de uma porta OR, e esta é a saída. E aqui temos um resistor. Por causa dos diodos conduzirem numa única direção,
Si tivermos aqui um valor positivo, então vamos ter, por exemplo, que este diodo vai conduzir, os outros não. E então, conduzindo uma corrente, essa corrente vai vir de 5 volts, vai chegar por este resistor e vai criar uma diferença de potencial neste resistor aproximadamente de 5 volts. Ou seja, basicamente, estes três diodos, junto com o resistor, fazem a mesma operação que uma porta OR, só que nós podemos realizar a operação com diodos. E qual era a vantagem de ter este sistema? Que os diodos podem ser acrescentados sem precisar de ter um limite de diodos. Podemos colocar 20 diodos, 25 diodos, enquanto que nós não temos nos circuitos integrados portas OR com 4, com 5, com 6 entradas. Temos com 3, mas a partir de aí já não temos. Então, na verdade, esta seria uma alternativa muito interessante. Mas olha que coisa mais interessante o que acontece. Então, a nossa ideia era substituir esta porta OR por este circuito aqui. De acordo? Mas olha aqui, olha este outro LED que tínhamos, como que ele é estruturado internamente. E compara com a porta Wired OR. Temos uma série de diodos aqui também. Eles estão unidos pelo cátodo, aqui também. E aqui temos um resistor na saída. E aqui também. Puxa vida. Aqui nós temos, sem querer, querendo, uma porta OR. Uma porta OR dentro de um LED multicore. Um LED RGB. Então, na verdade que estaríamos duplicando o esforço, porque aqui poderíamos, aqui esto seria uma wired OR e esto seria outra wired OR. Para que nós vamos ter duas wired OR? O que nós queremos realmente é algo, esta parte nós não vamos poder dispensar, mas estas três de aqui que não iluminam, podíamos dispensar, porque o resultado da operação OR vai acontecer também no cátodo do LED. Então vamos colocar, ao invés desta porta OR, vamos colocar o nosso LED, utilizando então esse LED multicore como uma porta do tipo Wired OR. Então nós temos aqui uma porta OR. Cuidado, porque pode parecer o formato da cápsula do LED uma porta AND, mas neste caso, cuidado aí, isto não significa uma porta AND, não significa, é a cápsula, o encapsulamento transparente do LED. Tudo bem, mas então lembremos que esta já seria a implementação da porta OR, certo? Bom, tudo bem, então já temos isto um pouquinho mais elaborado no nosso circuito. Bom, agora nós quase fizemos já uma parte do circuito e agora está faltando por fazer a buzina. O que seria uma buzina? Olha, uma buzina consiste no seguinte, consiste numa buzina, também podemos falar, mais simples, que chama-se piezo buzzer, que seria uma membrana de material piezoelétrico, e essa membrana é fornecido para ela uma corrente alternada que é resultante deste sinal alternado aqui. Como nós vimos, o transistor vai ampliar esse sinal para fazer que por este lado de aqui passe uma corrente muito maior da que passava por aqui. Então vamos poder acionar esta buzina com a saída alternada. Lembra que esta saída alternada poderia ser fornecida por um 555. Então, olha aqui, nós temos esse piezo buzzer que é muito simples. É simplesmente uma membraninha. Se você aplica uma tensão contínua na bateria a este buzzer, que você compra na loja, quero um buzzer, quero uma buzina. Então eles te dão esta coisa aqui. Você aplica a tua voltagem da pilha e não vai apitar. Por que não vai apitar? Porque somente vai apitar se você fornecer uma voltagem alternada.
Primero precisamos entender un poquillo cómo funcionan estos materiales piezoeléctricos. Olha, un material piezoeléctrico, por ejemplo, aquí tenemos el material, tenemos dos camadas metálicas, una cima para proteger el material, y cuando ese material es comprimido, aí que acontece? Que se produz uma voltagem. Então nós temos essa possibilidade de produzir uma voltagem nesse material a partir da pressão. Justamente esse tipo de utilização é aquela que é feita para acender o fogão, com um sistema piezoelétrico, que você aperta, tem um material piezoelétrico dentro desse instrumento, e aí vai fornecer uma faísca que vai fazer que o fogão fique ligado. Bom, mas o contrário também acontece. O que acontece se ao invés de bater no material piezoelétrico, você fornece uma voltagem que muda? Então nós temos uma voltagem alternada, e quando você coloca essa voltagem alternada, o material piezoelétrico vai expandir e comprimir. Então, o que acontece quando você vai colocando essa voltagem alternada? Pois que com essa voltagem vai fazer expandir o material e comprimir o material, criando uma onda de pressão de ar que seria o som que se produziria a partir de aí. Então, este é o princípio de alguns altofalantes baseados em materiais piezoelétricos. Neste caso, seria o princípio da nossa buzina. Então nós temos esse material, mas nós precisamos realmente de uma corrente alternada, uma voltagem alternada. E para isso, para que fique uma voltagem forte, nós utilizamos um transistor, porque podemos fornecer uma voltagem alternada vinda de um gerador de clock, por exemplo, 555 por aqui, e essa voltagem pequena que vai criar uma corrente por aqui pequena, vai criar por aqui uma corrente bem maior e vai fazer que a buzina apite. Então todo o nosso sistema consistiria no seguinte: temos o nosso porta-or, que é feita com um LED RGB, com os nossos interruptores deslizantes, com um resistor aqui pequeno, e depois nós temos este outro sistema que permite que quando nós temos uma saída, quando aqui, aí acontece que vamos ter circulação de corrente por aqui, e essa circulação de corrente vai ser alternada de corrente de termos na base do transistor um estímulo alternado. Nós vimos os transistores na primeira aula. Dá uma lembrada, dá uma estudadinha que você vai se lembrar e vai entender muito bem em que consiste tudo isto. Mas vamos fazer esta onda. Como que nós criamos esta onda? Também explicamos na primeira aula que existia um relógio, que era um oscilador chamado 555, que fornecia uma onda periódica. Então, olha, aqui está o 555 e temos umas conexões do 555 que vão permitir fornecer essa onda periódica. Então, na saída 3, vamos ter aqui uma onda periódica, e isso vai permitir acender, que vai permitir que apite este sensor piezoelétrico, que na verdade seria uma buzina. Bom, aqui está faltando por colocar R1, R2 e C1, que basicamente permitem definir o período e a frequência da onda. Para isso, lembra que nós mostramos para vocês que existe um site que você simplesmente coloca esses valores e aí já obtém a frequência, o período, o tempo que fica em alto, o tempo que fica em baixo e tudo isso. Existem umas fórmulas, as fórmulas estão no livro de texto de vocês. Mas assim, tendo esta facilidade, já que nós não vamos virar grandes expertos em estáveis, mas já conhecendo como que eles funcionam, nós vamos colocar aqui 1 kΩ, aqui 1 kΩ e aqui 2,5. Cuidado que este ponto, na verdade, em português seria uma vírgula.
E aqui obteríamos uma frequência 192, cuidado, não seria 192.000, seria 192,000 Hz. Um período de 5.197 milissegundos, tudo bem? Então vamos utilizar estes valores e para estes valores vamos colocar no nosso circuito. Então já vamos colocar aqui 1 kΩ, outro kΩ, 2,5 microfarads, mas vamos querer que um dos nossos resistores seja um potenciômetro. Lembra do potenciômetro? Um resistor variável. Se nós colocarmos um resistor variável, vamos também permitir que a onda mude o seu período, porque vai depender o período desse valor, desse resistor. Quanto maior for esse resistor, maior vai ser o tau, vai ser a constante de tempo, e menor vai ser a frequência, maior o período. Ou seja, vamos obter um som mais grave, basicamente, quando esse resistor fica mais alto. Bom, vamos fazer tudo isto, mas ainda faltam por colocar estes dois valores destes dois resistores. Olha, aqui temos um resistor do lado de um LED. Lembra da aula de eletrônica básica que este valor precisava ser ajustado. E nós vamos ajustar ele olhando a folha de dados do fabricante. Nessa folha de dados do fabricante aparece as voltagens mínimas do LED red, do green e do blue. E aparece também que a intensidade que vai passar por esses LEDs vai ser de 20 mA. Então lembra que nós tínhamos uma equação, uma formulinha que fornecia o resistor mínimo que deveremos colocar para não queimar o LED. Então esta seria a V da bateria, que são 5 volts, o V LED mínimo. Neste caso temos 3 LEDs, vamos ficar com o valor mínimo dos 3 LEDs, tá? Que seria 1,9 e dividido pela corrente máxima que pode passar, que são 20 mA, 20 por 10 elevado a menos 3, dividindo esses valores, vamos obter 155 ohms, ou seja, que vamos precisar colocar um resistor maior de 155 ohms. Para garantir, nós vamos colocar aqui um resistor de 200 ohms. Aqui também no transistor precisávamos também de um resistor, mas como nós neste momento ainda não decidimos qual transistor vamos utilizar, e tendo em consideração que estes resistores podem variar muito, não tem tanta limitação, vamos colocar também um resistor de 200 ohms, idêntico ao anterior. Mas depois, na prática, se não funcionar corretamente, podemos mudar esse resistor. Então vamos implementar esse esquema que hemos visto numa placa de ensaio. O que é uma placa de ensaio? É também chamada protoboard ou breadboard. Esta aqui. Normalmente, quando você vai criar definitivamente um circuito eletrônico, você tem que soldar os componentes. Imagina se tivesse que, para criar um circuito da primeira vez, você tiver que soldar os componentes. Se estiver errado, tem que tirar a solda. Daria muito trabalho. Para evitar isso, os pinos dos componentes são inseridos nesses buraquinhos que nós temos aqui. Normalmente tem uma banda da direita que é para as voltagens positivos. Pode ser qualquer, mas assim, neste caso está escrito mais. E aqui podíamos colocar a entrada da bateria. E no menos podemos colocar a borda negativa da bateria. Então, como que este protoboard é internamente? Ele é internamente assim. Olha aqui. Isto é muito importante, porque se vocês não entendem isto, não vai funcionar. Vocês não vão conseguir fazer a prática de laboratório no Tinkercad. Olha, aqui todas estas fileiras horizontais estão conectadas por dentro. Olha que esta é a conexão interna. Então, este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e este ponto, esses 5 pontos estão internamente ligados, ou seja, é o mesmo ponto. Embora pareçam 5, na verdade que é um único ponto. E aqui também, na direita também.
Aqui tem um espaço, não tem conexão nenhuma, tá? E aqui vai ter uma conexão lateral, que significa que todos estes pontinhos da direita, que eu estou assinalando neste momento, estão ligados todos por uma mesma superfície de metal, plaquinha de metal. E o da esquerda também, que está escrito menos, também outro metal. Então, todo conectado. Cuidado aí para não errar, tá? Sempre imaginar. Sempre que vocês estão trabalhando nesta placa, toda hora vocês têm que estar pensando. Os pontos horizontais estão conectados. Aqui tem uma espécie de fenda. Aqui tem outros 5 pontos conectados. E os pontos verticais laterais estão também conectados. Então é muito importante. Para que servem esses numerinhos e letras? É simplesmente para identificar o orifício. Por isso o professor fala, olha, coloca no orifício B20. Então aí você coloca orifício B20. Aí você coloca, já sabe qual é o orifício. Mas não tem tanta utilidade. Este é bem legal, porque você pode juntar várias plaquinhas, umas com as outras. Aqui tem esta entradinha, termina encaixando aqui, né? E aí você pode juntar várias, criar uma protoboard maior, de tamanho maior, uma superfície maior. Tudo bem? Bom, isto já lembramos, a numeração dos pinos é muito importante na hora de colocar os circuitos integrados. E vamos implementar no Tinkercad. O link do projeto está aqui. Então, simplesmente vocês copiam esse link que nós vamos deixar no comentário, aqui no próprio vídeo do YouTube, aqui embaixo. Aí vocês vão ter esse link escrito. Aí vocês simplesmente vão clicar. Clicando, vocês já vão diretos para o projeto. Logicamente que vão ter perguntar uns dados, que é lógico, porque você vai se cadastrar, mas assim, sem nenhum tipo de compromisso específico. Coloca seu e-mail, coloca seu nome, tá? E uma vez que você colocou, já pode utilizar esta plataforma, que é uma plataforma inacreditável de desenho, tá? Então, mas ainda não faça isso. Espera um pouquinho, porque eu vou te explicar. Quando eu terminar na minha explicação, aí você já vai e aí começamos a brincar. Principalmente porque vai ter umas questões no final da explicação que você vai ter que executar esse circuito, tem que ir verificar o circuito para poder responder as questões. Então, vamos agora explicar. Eu vou construir para você o circuito neste momento. Olha, uma vez que você já entrou no Tinkercad, eu já entrei, vocês vão entrar facilmente colocando seu nome e sua senha. Aí você vai ter os teus circuitos. Eu criei bastante circuito, mas agora eu vou criar um novo circuito. E qual vai ser o novo circuito? Este que nós temos aqui, que foi aquele que eu expliquei para vocês. Eu vou deixar este esquema aqui e aí, ao mesmo tempo, eu vou ir criando o meu circuito na placa de testes que vou ter aqui dentro. Então, eu vou criar um novo circuito. Ele já vem com um nome esquisito, mas você pode alterar, por exemplo, neste caso, Frantic Jarf. Eu vou alterar esse nome, é só clicar. Aí você altera, coloca prática. Prática alarmes, tá? Bom, e já temos o nome do nosso circuito. Agora vamos já ir pegando os materiais. O primeiro que vamos procurar é a placa de teste. Então colocamos aqui placa. E aparece placa de ensaio. Então você coloca a placa aqui no meio. E já temos a nossa placa de ensaio no meio. E o que nós vamos querer, bom, aqui tem componentes básicos, também tem a possibilidade de pegar todos os componentes, vamos colocar todos. E agora vou querer uma bateria. Então vamos procurar por uma bateria. Nós temos esta bateria de 9 volts. Eu vou girar ela aqui um pouquinho.
vou deixar do lado da minha placa de teste, mas o problema é que nossa voltagem de referência são 5 volts. Para isso, utiliza-se o que chama-se regulador de tensão. Eu vou procurar aqui meu regulador de tensão, regulador de 5 volts, eu vou pegar meu regulador de 5 volts, que permite que a minha bateria, que é de 9 volts, ela possa obter-se a partir dela uma voltagem de 5 volts. Então, o problema é assim, justamente a voltagem da bateria vai ir caindo, vai ir caindo, vai ir caindo. Mas mesmo que ela desça, a saída do regulador sempre vai ser 5, exatamente 5. Então a bateria pode estar em 7, em 6 e a saída vai estar em 5. Somente vai acontecer que quando a bateria começar já a descarregar bastante e começar a voltagem da bateria a diminuir abaixo de 5, aí já o regulador de voltagem não vai funcionar corretamente, vai começar a dar problemas e vai. Então vamos supor, você vai 9, 8, 7, 6, 5, até todo esse range você vai ter 5. Abaixo desse range já não vai funcionar corretamente o teu regulador de voltagem e melhor vai ser trocar a bateria. Então vamos alimentar esta placa no positivo. O positivo seria este aqui, do regulador de voltagem. Vamos colocar 5 volts e vamos fazer um cable, vamos ligar o cable aqui, olha que fácil, tá? Os cabos positivos vamos colocar em vermelho. Clicando 2 vezes em um ponto do cabo, dá para entortar um pouquinho mais o cabo, alterar um pouquinho a forma do cabo. Então vamos fazer assim, para que fique mais bonitinho, tá? Tudo bem. Aí vamos ligar esses 5 volts também aqui na parte inferior. Vamos pegar outro cabo desde aqui abaixo e vamos colocar para que essa outra linha aqui também esteja energizada com 5 volts. Vamos colocar todos os cabos que conduzem 5 volts em vermelho. Agora o cabo que vai produzir a terra, o zero, vai partir do ponto meio do regulador de tensão e vai chegar neste ponto aqui, tá? Também vamos poder, digamos, clicando 2 vezes no cabo, podemos, digamos, mexer um pouquinho para que fique mais assim, bonitinho. Então vamos colocar uma cor preta para esses cabos que representam os 0 volts. E vamos de novo pegar aqui outra linha que vai. Lembra que toda esta linha aparece, você vê, quando o contato com ela fica como circulinhos verdes, significa que todos esses pontos estão interligados. Então eu pego qualquer um desses pontos, por exemplo, este mesmo aqui, e fico aqui em preto, vamos ligar esta linha toda está em 0 volts, e esta outra linha também em 0 volts. Para conseguir isso, fazemos que o cabo que vai de 0 volts vai para esta linha e para esta outra. E aí vamos colocar em preto também este cabo, tá certo? Bom, ótimo. Então já temos nossa placa já energizada com mais 5 e com 0 volts. Agora o que nós vamos fazer vai ser ir colocando alguns dos componentes da placa. Primeiro vamos colocar o nosso 555 aqui. Olha, normalmente os componentes integrados colocam-se no meio da placa. Você vê aqui justamente o espaço perfeito para colocar os componentes integrados. Ou seja, quando você tem um componente que parece uma baratinha com muitas perninhas, você coloca bem no meio da placa, que está perfeitamente preparada para colocar esse tipo de componentes. Agora vamos colocar os interruptores deslizantes. Vamos procurar aqui interruptor interruptor deslizante. Já temos aqui o interruptor deslizante. Vamos colocar os nossos 3 interruptores deslizantes, por exemplo, aqui aí solamente copiar, colar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, que vamos ter segundo e o terceiro. Cuidado, olha, cuidado quando vocês colocam estes componentes. Sabe por quê? Porque agora as perninhas, cada uma das bornas,
estão numa plaquinha distinta. Lembra internamente como elas são? Se eu clicar aqui, você vai ver que fica em verde todos os furinhos que estão interligados. Você viu? Estão em verde como se fosse uma uma fileirinha de verde. Todos esses estão interligados. Então, você não pode conectar, por exemplo, se eu tentar conectar esse interruptor, vamos colocar de novo Ctrl V. Se eu virar esse interruptor e colocar assim, e eu colocar assim, está errado. ¿Por quê? Porque essas três bornas estão ligadas no mesmo ponto, estão cortocircuitadas, estão todas juntinhas. Porque tem uma placa metálica justamente debaixo. Aí não vai resultar em nada, não vai adiantar em nada. Então isso estaria errado. Vamos apagar, delete. Certo? Então já temos o 555 colocado, teríamos os interruptores e sempre nos vamos tentar então colocar os componentes em posição horizontal, tá? Porque se for vertical normalmente vai ter problemas de... Somente vamos poder colocar em vertical se cruza uma das partes assim com um vácuo, né? Alguma partezinha assim que esteja sem ponto. Bom, então vamos continuar colocando os nossos componentes. Vamos colocar agora o LED multicore, RGB, tá? LED RGB, aqui está. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, tá? Esse LED nós colocamos aqui. Agora precisamos colocar também o buzzer. Vamos procurar aqui o buzzer. Buzina, que é piezoelétrica. Então vamos colocar a buzina piezoelétrica. Deixa eu pensar um pouquinho aqui no meio, a ver se me lembro, bem acima do cátodo do multi, porque depois vamos ter que conectar este cátodo aqui com a buzina. Então vamos deixar de tal modo que fique bem acima. Tá, tudo bem. Então já colocamos. Vamos agora colocar nosso transistor. Transistor NPN. E vamos colocar nosso transistor aqui, por exemplo. Aqui neste ponto, seria um bom ponto. O que mais temos? Tal. Colocamos, eu acho que já colocamos todos os nossos componentes. Estão faltando já somente os resistores. Então, os resistores, vamos procurar. Vamos ver se aparece aqui. Resistor, sim. Aqui aparece nosso resistor. E já lembramos que temos um resistor, vários resistores de 1K, de 1 kΩ. Aqui nós observamos, vamos deixar aqui o resistor, que nós temos aqui um que liga a perninha 2 com a 7 do 555. Então vamos lá. Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que curioso. Podemos colocar assim. Podemos colocar aqui a 2 e a 7. Está colocado como 2 e 7. Porque toda esta linha está conectada. Então agora mesmo estamos conectando a perna 7 do pino do circuito integrado com a borna do resistor. Está conectado, aunque pareça que não está conectado, porque toda esta linha é uma placa metálica comum. Já conectamos esse resistor. Agora temos mais outro resistor de 200 ohms que vai ficar aqui na base do transistor. Vamos procurar outro resistor. E esse vai ficar na base do transistor. Só que nós vamos... Olha, como dá para colocar aqui, mesmo que esteja na vertical, mas está pulando. Você viu? Como está pulando, já não está conectado este ponto com este ponto. Só que vamos ver, este resistor é de 1K. E nós queremos de 200 ohms. Então vamos colocar aqui ohms. E vamos colocar aqui 200. Tá. Já temos o nosso resistor de 200 ohms. E como nós vamos precisar mais um, Ctrl C, Ctrl V, já temos este outro resistor. E esse outro resistor de 200 ohms, ele vai, de onde que ele vai para onde que ele vai? Ele vai da saída do cátodo, deixa eu ver, vamos lá, vamos virar ele um pouquinho, porque já falamos que os componentes gerais devem estar virados.
Então, ele vai sair do cátodo do LED, só que o cátodo do LED e o buzzer estariam conectados. Então, vamos colocar aqui uma linha, desde aqui para cá, saindo do cátodo do LED, e essa linha vai ligar também todos estes pontos, estão ligados. Então, esse ponto do cátodo do LED está conectado justo aqui também. E aqui esta saída já vai para a terra. Vamos colocar aqui, já vamos aproveitar, colocar em terra e colocar um preto, tá? De todos modos, as conexões à terra, depois nós vamos colocar todas elas com maior eficiência. Agora estamos, na verdade, nos preocupando mais pelos resistores e pelos componentes. E somente está faltando mais um componente, que seria um potenciômetro, um resistor variável. Então aqui, como que nos colocamos de novo aqui, potenciômetro, pot, né? Já temos aqui o potenciômetro. Esse potenciômetro vamos tirar um pouquinho. E lembra que para que funcionasse o potenciômetro corretamente, neste caso, tínhamos que ligar dois dos seus pinos. Então vamos ligar esses dois. E vamos medir para vocês ver como, olha, aqui o valor do potenciômetro tem que ser de 1K também. Então temos que colocar aqui 1K, 1 kΩ, tá? 1 kΩ. E para saber como que gira esse potenciômetro, vamos medir a resistência elétrica. Para isso utilizaremos um multímetro digital. Então vamos colocar o multímetro aqui, só para medir o resistor. É somente para fazer essa medida e para saber como que girando a bolinha permite alterar a resistência. Olha, vamos colocar aqui que este multímetro queremos medir a resistência elétrica, tá? Aqui. Então, iniciando a simulação aqui acima, já vamos ver que temos aqui 0 ohms, mas girando a bolinha, girando, obtemos o máximo valor de 1K. Então já sabemos que aumentamos a resistência girando para a direita, sentido horário. Tudo bem. Isso era que eu queria, na verdade, me lembrar. Então, já me lembrando disso, já simplesmente vou desfazer esse e vou colocar o resistor na posição que está aparecendo aqui, que é na perninha, no pino 7. Então, eu pego o pino 7 aqui e aí a outra perninha vamos ligar diretamente, está falando pina vai diretamente para mais 5 volts. Então já vou ligar aqui mais 5 volts, e como é uma entrada de 5 volts, vou colocar ela em vermelho, tá certo? Bom, então na verdade já temos todos os componentes e agora vamos terminar de realizar as conexões. Olha qual seria a coisa mais simples de fazer. Primeiro, uma coisa muito importante: todos os circuitos integrados é como se fosse uma lavadora, tem que ligar na tomada. Então, por exemplo, 555, lo primero de todo, tem que ver onde está mais 5 volts e onde está 0 e ligar esses valores na tomada. Então, primeiro vamos ligar todas as tomadas que ficam em 0. Por exemplo, este ponto aqui, este 1 está ligado em 0. Então, vamos partir dos zeros. Então, vamos colocar esta conexão desde aqui para aqui, tá? Que é 0. Mas vocês sabem que todo isto está comunicado. Então, o pino 1 está, na verdade, comunicado até aqui. Só que eu acostumo colocar os cabos bem sempre na bordinha para não assim poluir muito a figura. Então, neste caso, como é um fio à terra, vamos colocar uma cor preta. Tá certo? Então já temos aqui um fio à terra do 555. Tem mais algum aterrado? Não, por enquanto. Ah, olha, esquecemos de uma coisinha. Esqueci de colocar o capacitor de 2.5 microfarads. Vamos colocar, porque é uma peça que eu tinha esquecido. Então vamos colocar o capacitor. Já temos o capacitor. Vamos colocar o valor 2.5. Está em nanofarads, vamos colocar em microfarads. Na verdade poderia ser um eletrolítico, porque normalmente os eletrolíticos que trabalham com valores grandes, 2.5 já é um valor grande.
Tá, mas tudo bem, aqui nós temos, neste caso, que não sendo eletrolítico, mas é um transistorzinho pequeno que vai funcionar muito bem. Então vamos colocar este capacitorzinho entre as perninhas 1 e 2 do 555, que seria exatamente aqui. Entre as perninhas 1 está todo ligado e 2. Perfeito, ótimo. Tá certo. Então, aí já sabemos que esse capacitor no 1 também está ligado à terra. Vamos continuar colocando os contatos que estejam em terra. Por exemplo, aqui temos o emissor do transistor, está à terra. Então, vamos procurar o emissor, aqui está escrito CBE. Então, esse é o emissor. E como estamos mais perto por este lado, vamos colocar este emissor desde aqui, desde este ponto, até aqui em preto. Que mais? Aqui seria a perninha do resistor de 200 ohms que já colocamos anteriormente. E agora temos que colocar a terra também, no caso os interruptores na posição de descanso, que seria esta de aqui. Na verdade, como está neste momento, teriam de estar todos a terra. Então vamos desligar desde aqui para a terra e cor preto. Outro aqui também para a terra e cor preto. E outro aqui para também de aqui para cá e cor preto. Todo ótimo. Que mais? Estamos esquecendo algum outro? Muito importante não esquecer de conectar nada. Principalmente essas tensões de alimentação são muito importantes. Este está conectado, este também e os 3 interruptores. Agora vamos para as entradas de 5 volts. Aqui temos duas entradas, no pino 4 e no pino 8. Então vamos para o pino 4, colocamos o pino 4 para mais 5 volts em vermelho. O 8, que seria este, também vai para 5 volts e fica em vermelho. 4, 8, está certo, perfeito. Outro que estava também a mais 5 era o potenciômetro, que está também conectado a mais 5 volts, perfeito. Agora, que mais está conectado a mais 5 volts? Aqui não, esta seria os interruptores 1, 2 e 3. Então, esses interruptores vão, esse pino conectado a mais 5 volts, vermelho, mais 5 volts, vermelho e mais 5 volts, vermelho, tá certo? Então já está, mais 5 volts por aqui. Que mais? Que mais precisamos? 2555. Então nós temos aqui o capacitor, que já estava entre os pinos 1 e 2, estava perfeito conectado. Depois temos o de 1K, que estava conectado aqui perfeito entre 2 e 7. Só que aqui vemos que o pino 2 está conectado com o pino 6. O pino 2, fazendo uma diagonal com o pino 6. Tá? Viu em verde? Na diagonal. Estamos conectando o pino 2 com o pino 6. 2 com 6 já está conectado. Agora 8 e 4 está na tá. Agora o de 1 kΩ tá. Ótimo, acho que está todo conectado. Aqui perfeito. Agora já vemos que do pino 3 temos uma conexão que vai para o resistor que vai entrar na base do transistor. Então do pino 3 vamos fazer uma conexão que vai diretamente para este resistor. Só que vamos ter que, bom, podemos deixar assim, mas para que fique mais bonitinho, clicamos com 2 pontinhos em 2 vezes em cima da linha em qualquer ponto, e assim nos permite, podemos, digamos, deixar a linha um pouquinho mais bonitinha, tá? Mas não significa que estejamos conectando a linha em outra parte, é somente a forma da linha. Então, o 3 está conectado, com a entrada do resistor. Bom, então vamos ver se funciona. Vamos cruzar os dedos, vamos fazer assim. Meu Deus, será que funciona? Vamos iniciar a simulação. E vamos clicar acima, vamos deslocar cada um dos interruptores. Interruptor deslizante, aparentemente não funcionou.
Já sei o que aconteceu. É verdade. Esquecimos de conectar a saída dos interruptores deslizantes com o LED. Ai, meu Deus. Vamos conectar então a saída deste interruptor deslizante com este entradinha aqui, tá? Queremos, na verdade, afastar um pouquinho este cabinho aqui. Vamos ver se conseguimos. Para permitir... Vamos ter que criar aqui outra... Clicar duas vezes em cima do cabinho para poder afastar este cabinho um pouquinho, porque nós vamos fazer umas ligações aqui no meio. Então, a saída da borda do interruptor deslizante vai para o conector vermelho. A saída da borda desse segundo interruptor deslizante vamos para a parte verde. Acho que é a verde, sim. E a saída desta aqui vai para o azul. Agora eu acho que já vai funcionar. Olha, vamos trocar esta cor, porque é uma cor que não... que serve para alimentar a base do transistor. Vamos colocar uma cor assim cinza, e assim fica um pouquinho distinto dos conectores verdes que está indo, na verdade, desde o interruptor deslizante para o LED. E agora já vamos tentar de novo a simulação. Vamos mexer o interruptor deslizante. Olha, acendeu. E agora vamos ver se está funcionando a buzina. Olha que legal, maravilha. Muito bom, que bem, que legal. Agora desligamos e vamos ligar a outra. Ótimo. E vamos ligar a outra. E o que acontece se ligamos várias? Vai mudando a cor, a mistura das cores. E se for as três? Olha o que acontece aqui. Tá certo? E aí mudando a rodinha, fazemos mais grave e mais agudo. Grave, agudo. Olha, que bom, que ótimo. Bom, então era essa a simulação. Lembra que nós temos o link do projeto aqui, está abaixo na descrição. E com esse link vocês vão poder entrar diretamente, se cadastrando. Primeiro clica no link, depois te pede o cadastro. E aí você pode executar esta prática, pode em casa executar esta prática, somente que eu vou pedir para vocês responder umas questões sobre a prática, tá certo? Então as questões são as seguintes, são bem simples, de verdade, cada uma delas, se vocês entenderam, vai ser muito rápido. Primeiro, indicar qual porta lógica foi utilizada no sistema de alarmes e por quê. A porta AND poderia ter sido usada. B. O som da buzina que aparece ao fechar algum interruptor é gerado a partir de uma onda periódica retangular do Astabel 555. Explicar como muda o som da buzina se girarmos o potenciômetro para a direita ou para a esquerda. Ou seja, direita seria horário, anti-horário. C. Qual é a frequência do som mais grave? Bom, exatamente a frequência, você vai, mas eu não tenho sensibilidade para saber a frequência, mas essa frequência vocês pegam da frequência fundamental do Astabel, que aparece utilizando este site, que foi onde vocês colocaram os resistores e os capacitores. Aí você já aparece a frequência, tá? Você me fala aí a frequência. Agora, se mexer no valor desses resistores, qual outro componente, lembra que para o fator, o tau, para avaliar o tau, ou seja, precisávamos de uma multiplicação de dois componentes. Então, um deles será o resistor. Então, qual outro componente permitiria alterar a frequência? O tau era a constante de tempo de subida do capacitor. Então, nós já temos o resistor, meximos no resistor, meximos na frequência, mas tem outro componente aí envolvido, que nós não fizemos nada. Você me fala, qual seria esse componente? Como que eu poderia alterar, mudando o valor de qual componente? Aí teria que trocar o componente, logicamente. Questões, a segunda página de questões. A questão é:
Na hora em que qualquer circuito integrado é colocado numa protoboard, a primeira tarefa consiste em colocar alguns dos pinos na voltagem de alimentação e na voltagem zero. Lembra que eu te falei que quando você coloca um integrado, já aquela baratinha, você tem que ligar na tomada, você tem que colocar quais são os pinos que vão para 5, quais são os pinos que vão para 0. Primeiro de todo, ligar na tomada o integrado. Depois, porque isso vocês esquecem depois, e não está funcionando. Por que não? Porque esqueceu de ligar. Agora, no caso do chip 555 da figura, lembra? Quais são os pinos colocados em 5 volts e quais são os pinos foram conectados para 0 volts? Olha que fácil. F. Explique como pode ser obtida a voltagem de 5 volts a partir da voltagem de 9 volts. O que aconteceria quando a bateria for acabando? Quando não poderíamos ter mais 5 volts na saída do regulador? Bom, a pergunta G. O transistor utilizado para ativar a buzina é de qual tipo? NPN ou EPNP? De onde vem a corrente do coletor? É a corrente de base. De onde procede? É possível identificar quais cores aparecem no LED RGB dependendo de qual interruptor é acionado? Indicar qual cor corresponde com cada interruptor. Olha, neste caso vocês vão ter que, porque realmente eu achei que conectei segundo o desenho, mas mexe o interruptor e verifica qual cor está acendendo. Só interruptor da esquerda, o número 1, vamos chamar, de direita o número 3, 1, 2, 3, esquerda, centro, direita. No caso do LED multicor ou multicolor, ficar branco, se ele ficar branco, quantos interruptores ligaram? Quais entradas ficaram ativas? Finalmente, conferir o que acontece no LED quando diminuímos o resistor do cátodo. Ou seja, esse resistor de proteção que está em 200 ohms, imagina que nós diminuímos mais. Faça, coloca aí na simulação e veja o que acontece com o LED. Bom, então era isto que queria falar com vocês hoje. Essa é a prática, olha, muito interessante. É uma prática que resume as 2 primeiras aulas. Vocês vão se divertir para caramba. Então, qualquer coisa, nós vamos ter uma aulinha futuramente, que eu acho que é a próxima, para discutir sobre as dificuldades que vocês possam ter tido executando este projeto. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.